Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de outubro de 2019. Dia das Crianças é para consumir, sim. Com consciência. Juliana Bergamo escreveu para a Folha de São Paulo dia 10/10 que Dia das Crianças é uma data ótima para dividir famílias por causa de uma polêmica. De um lado, os que entram na onda do consumo desenfreado entopem as crianças de brinquedos. Do outro, pais e mães que, em nome da consciência ambiental, blindam seus filhos e substituem as compras por passeios, feiras de trocas ou, simplesmente, por um dia comum, negando a data. Já eu, vou confessar, não me sinto à vontade em nenhum desses papéis. Comprar só por impulso ou para substituir qualquer outra coisa afeto, presença não é legal e me causa desconforto. Mas somos pessoas do século XXI e eu não consigo negar que comprar coisas que desejo me causam, sim, certo prazer. Por que negar isso às crianças? Ou como permitir que tenham a experiência da boa compra ou da espera por um presente sem correr o risco de que virem compradores em série? Foi diante desse dilema classe média sofre que, anos atrás, quando minha filha era ainda uma bebezinha, eu e o pai dela criamos uma regra. Primeira filha, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha. Na época, ela era naturalmente entupida de presentinhos de todos os lados. Até que eu pedi um tempo às pessoas queridas. Se continuássemos naquele ritmo, a coisa seria banalizada e, provavelmente, os presentes perderiam o sentido essencial de representar o carinho de uma pessoa pela outra. De lá para cá, estipulamos que eles só seriam bem-vindos em datas específicas: aniversário, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Tem funcionado. Sim, eu passo semanas respondendo quantos dias faltam para, ou dizendo coloca na lista sempre que escuto uma compra um. Mas acredito que, assim, meus filhos estão aprendendo a consumir, sim, mas de forma consciente. A respeito das crianças, Allan Kardec traz duas perguntas interessantes do Livro dos Espíritos. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem de se manifestar. Eide de acordo com o instrumento de que se serve. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Isso significa que os pais e os professores devem ponderar sobre este item e os que se lhes seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida mas para sua própria evolução espiritual. Segue questionando Allan Kardec 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão, e no entanto as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não, e é isso que vou explicar.
As crianças são os seres que Deus envia novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real, em relação ao que elas eram antes, não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por ela que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que, quando se tem um coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tenha adquirido hábitos inteiramente diferentes, como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser, que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos. Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo, novo para vós, manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade: os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis Deus estabeleceu e que regem o universo. No livro Consolador pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos esclarece na pergunta 109: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material, e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas.
porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.